Bom, então vamos falar um pouquinho do Auto Pipeline. O Auto Pipeline ele torna o processo bem mais simplificado, porque existem muitos modelos, existem muitos métodos de pipeline, existem muitas tasks, e o Auto Pipeline ele simplifica isso, né? Porque sem o Auto Pipeline você pode não saber, por exemplo, qual modelo com qual pipeline para qual técnica. Então, o Auto Pipeline ele simplifica, ele carrega o checkpoint automaticamente, o modelo automaticamente, e ele, das tasks que nós estudamos, ele suporta as três principais, que é o Text to Image, o Image to Image e o Inpainting, né? As três principais técnicas lá que nós estudamos. Não suporta todos os modelos, né? Como eu falei lá, se você for olhar lá na página do Hugging Face, na parte de Diffusion existem dezenas de modelos. O Auto Pipeline vai suportar aqui os principais, né? Você pode ver aqui, inclusive, o Stable Diffusion e o Stable Diffusion XL, que são aí que é o mais popular, como a gente já falou. E existem três métodos. Então, os métodos dependem da task que você quer fazer, né? Então, por exemplo, se você quer, a partir de um prompt, gerar uma imagem, você vai usar o Auto Pipeline for Text to Image. Se você quiser, se você quiser gerar uma imagem a partir de outra, né, você vai usar o Auto Pipeline for Image to Image. E se você vai usar uma técnica de Inpainting, né, você vai ter aí o método Auto Pipeline for Inpainting. Então a gente vai ver, a gente vai ter um notebook específico que a gente vai aprender a usar aqui esses três métodos do Auto Pipeline. Como é que a gente usa então o Auto Pipeline? Bom, primeiro você escolhe o checkpoint ou o modelo, e aí você vai usar um método específico. Então, por exemplo, você escolheu um modelo e você quer fazer um Text to Image, você vai usar o Auto Pipeline for Text to Image. E aí é só usar. O método automaticamente ele vai detectar a classe necessária, né? Porque de acordo com o modelo, com a task, você pode ter uma classe diferente. O Auto Pipeline ele faz isso automaticamente, ok? Então, como eu falei, ele torna o processo bem mais simples. Bom, então a gente vai começar aqui com o nosso primeiro exemplo, usando os difusores, né? Agora, esses primeiros exemplos são focados no Auto Pipeline. Lembrando que o Auto Pipeline é uma forma de você, que você não precisa saber o método de pipeline que você precisa utilizar, né? Você precisa saber, você precisa ter um modelo e o tipo de tarefa que ele é. E aí você vai ter um Auto Pipeline que vai selecionar o método para execução do pipeline correto, ok? Então, o Auto Pipeline você pode utilizar, você pode ver aqui, ó, de texto para imagem, de imagem para imagem e de Inpainting, né? Que você preenche uma máscara, a gente vai ver aqui direitinho como que funciona. Bom, então aqui um lembrete para você usar a GPU, né? Aqui você pode aqui selecionar a GPU e aqui as bibliotecas que nós vamos utilizar neste exemplo, e nos demais exemplos. Então essas bibliotecas aqui você precisa instalar. As demais aqui, como Torch, né, o PyTorch, Matplotlib, né, elas já estão instaladas aqui no ambiente do Colab. Então a gente vai instalar os diffusers, que são os difusores, os transformers que a gente já conhece, o Safe Tensors, que é uma forma de armazenamento de tensores do PyTorch, né, e o Accelerate, que otimiza o uso de memória. Então vamos executar aqui a primeira célula e ele vai fazer a instalação. Aqui já vou deixar a segunda aqui instalando, ó, a gente executando. A gente então importa aqui os três métodos de pipeline do Diffusers. A gente importa aqui também o Load Image, Matplotlib, o Torch, o Request, que a gente vai ler uma imagem da web, né, num exemplo posterior. E aqui o PY Image, né, o tipo de formato de imagem do Python, para a gente visualizar os resultados. E aqui do I/O a gente importa o Bytes I/O também, que é para ler uma imagem da web, ok? Então aqui você pode ver que ele fez a instalação de todas as bibliotecas com sucesso.
importamos aqui os módulos. Então, o nosso primeiro exemplo aqui é texto para imagem. Então, a gente vai dar um prompt, né, e ele vai gerar uma imagem. Então, a primeira célula aqui tem os hiperparâmetros, ó, o Pre-trained Model or PET é o modelo que nós vamos utilizar. Então, aqui você pode depois explorar outros modelos, desde que sejam modelos compatíveis, né, com a tarefa aqui de texto para imagem. Como eu falei aqui, o AutoPipeline ele vai automaticamente utilizar o método correto para pegar esse pipeline, para usar o pipeline para este modelo. Então aqui a gente tem o modelo, aqui o prompt, ó, que você pode mudar. Então aqui eu estou dizendo, ó, um carro em uma rua em uma grande cidade, né? A car in a street in a big city. E aqui o número, number inference steps. Este parâmetro é importante aqui, que quanto mais passos de inferência, a imagem ela tende a ficar melhor. Mas claro que existe aí um limite, né? Vai chegar algum ponto que, por exemplo, né, aí claro depende do modelo, do tipo de imagem, mas pode chegar um ponto que você não vai mais notar diferença. Então nem sempre o número maior vai gerar uma imagem melhor, né? Mas é uma forma que você tem aqui, é um hiperparâmetro que você tem aqui para melhorar a sua imagem. Então, a gente está usando aqui o número inference steps como 25, ok? E vamos executar aqui. Então, ele só criou essas variáveis. E aqui, vejam, ó, eu estou criando um objeto pipeline, que eu chamo de pipeline, né, com o método AutoPipeline for text to image. Então, a partir de um prompt, text to image, um prompt que é o texto, ele vai gerar uma imagem from pre-trained. E aí aqui eu passo ó, o Pre-trained Model or PET, que é a nossa variável que a gente já colocou aqui o modelo que a gente está utilizando. Aqui o Data Type, a gente está utilizando Torch Float 16. O padrão para este parâmetro é o 32, é o Float 32. E existe algumas literaturas, né, algumas recomendações que você tem uma performance melhor com o 16. Então a gente está mudando aqui do 32 para o 16. O Use Safe Tensors é um hiperparâmetro também importante, só que por padrão ele vem como falso, ok? Então a gente define ele como true e aqui a gente está passando para o device, para a GPU, ok? Então vamos executar aqui, então ele vai criar o pipeline e ele vai baixar aqui alguns arquivos, isso pode levar aqui alguns segundos, alguns minutos. Essa tarefa aqui, ela leva uns minutos e a tarefa de o generator aqui, o que vai gerar o pipeline, que vai gerar a imagem propriamente dita, né, ele também pode aí demorar alguns segundos. E depois, como última etapa, aqui a gente vai mostrar a imagem aqui na própria célula do Colab, né? Então, a gente gera o objeto pipeline e com esse objeto pipeline a gente chama aqui a criação da imagem. Ó. Então ele terminou aqui, ó, eu vou excluir aqui a saída, mas ele terminou, você pode ver ali que ele terminou com sucesso. E veja, então, a gente está usando agora o objeto pipeline com o prompt, então agora a gente está passando prompt. Ó. Um carro em uma rua numa grande cidade. O número de passos de inferência, image 0. A gente vai ver posteriormente exemplos em que a gente pode gerar mais de uma imagem, ok? A gente pode gerar mais de uma imagem e visualizar todas elas, ou a gente pode gerar várias imagens e visualizar apenas a que o modelo julgou ser a melhor, certo? Então vamos executar aqui essa segunda etapa. Então aqui o generator, então ele vai fazer a geração da imagem. Ó. Então vejo aqui que as etapas é de acordo com o inference steps que nós criamos, ó. Ele está no 22 de 25, tá? Ele foi relativamente rápido. E aqui a gente usa o Matplotlib para mostrar o objeto PIL, né, P-I-L, né, do Python. Aqui a gente tira os eixos X e Y para não aparecer aqueles traços ao redor da imagem e manda aqui exibir a imagem. Então vamos ver. E aqui está, ó. Então, aqui está o resultado. Provavelmente, ou certamente, né, você vai ter uma imagem diferente.
Mais adiante a gente vai ver um exemplo onde a gente pode tirar esse elemento estocástico, esse elemento aleatório do modelo, de modo que se você executar o pipeline de novo, ou se outra pessoa executar, vai ter sempre a mesma imagem, com algumas restrições, ok? Mas se você executar, se você executou e se você está me acompanhando, você teve outra imagem, e se você executar de novo, você vai ter outra imagem. Lembrando que o pipeline, o objeto pipeline aqui você já criou, se você quiser mudar o prompt, você pode mudar o prompt aqui e executar apenas a geração da imagem. Eu vou executar de novo aqui, não vou mudar o prompt, só vou executar aqui a geração da imagem, e você vai ver que ele vai gerar uma outra imagem. Então, porque além da questão da inicialização dos pesos da rede neural, né, existe também o espaço latente, né, que ele é diferente e ele vai influenciar aqui, ele vai definir a imagem. Então, veja, uma imagem já completamente diferente. Okay? Então, esse aqui foi o primeiro exemplo da gente estar gerando uma imagem a partir de um texto. Bom, agora aqui, o segundo exemplo é image to image, ou seja, imagem para imagem. Então, aqui a gente vai pegar uma imagem como base, eu vou mostrar aqui esta imagem, aqui uma nova guia. Então a gente tem aqui a imagem da Mona Lisa. Se por acaso aqui o link não estiver funcionando, você pode substituir por um link de uma outra imagem. Então o que a gente vai fazer? A gente está usando um modelo aqui, a gente está dizendo um prompt, The Woman When She Was a Child. Então eu estou dizendo para ele gerar uma imagem da mulher quando ela é uma criança. Então ele vai se inspirar nesta imagem aqui para produzir uma outra imagem. Então por isso que é imagem para imagem. Mas ele também considera aqui o prompt, ok? Então ele vai gerar uma imagem a partir de uma imagem com uma influência, vamos dizer assim, do nosso prompt. O número de etapas de inferência aqui eu coloquei como 80, aqui são só variáveis, então vai ser bem rápido. E vejam agora, agora a gente mudou o método. Auto pipeline for image to image, então a gente está gerando imagem para imagem. E aqui o modelo e os parâmetros que você já conhece, o tipo, os tensores. E bom, aqui o que muda um pouquinho é que a gente precisa transformar esta imagem num objeto image para a gente poder passar aqui para o pipeline. Então, ele vai criar o objeto pipeline, ele vai fazer um request aqui desta URL com a imagem e vai usar o método bytes.io, que a gente importou aqui em cima, o py, o requests e o bytes.io, para transformar essa imagem que está no objeto da web em objeto image. Então, vamos executar. Essa etapa aqui também, essa etapa ela não vai ser rápida porque ele não vai ser tão rápido porque ele vai baixar o modelo, ok? Então, pode levar aqui alguns segundos. E vejam que depois, pronto, ele já baixou. Então vejam agora aqui, aqui vai ser a geração da imagem, usando o objeto pipeline que nós criamos. Ele recebe o prompt, ou seja, a mulher quando ela era uma criança. A imagem, que a gente viu que é a imagem da Mona Lisa, que nós pegamos da URL e transformamos no objeto PIL. O número de passos de inferência aqui é 80. E pegamos a imagem no índice 0. Vamos ver aqui. Então o que a gente espera aqui? A gente espera ter uma versão criança da Mona Lisa. Tá? Então é o que a gente espera. Porque ele está dizendo aqui, a mulher quando era uma criança. E a imagem a gente viu que é uma mulher que é a Mona Lisa. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai, se a criança vai lembrar a Mona Lisa ou não, a gente espera que sim. Então aqui, este processo aqui, ele é um pouquinho mais lento. Eu vou pausar o vídeo aqui, eu volto quando ele tiver terminado para a gente ver a imagem. Bom, pessoal, ele terminou aqui, e vejam que coisa curiosa. Ele está dizendo aqui que um conteúdo NSFW, que quer dizer Not Safe for Work, foi detectado em uma das imagens. Uma imagem preta vai ser retornada. Vamos executar aqui, e de fato
ele retornou uma imagem preta. Bom, a gente pediu para gerar aqui uma imagem da Mona Lisa quando ela era criança, e por algum motivo ele entendeu que o que ele gerou, né, poderia ser um conteúdo não apropriado. Bom, o que você pode fazer? Você pode gerar, executar novamente o pipeline, provavelmente você não vai ter esse problema, né? Eu executei já várias vezes o exemplo aqui, desenvolvendo o curso, isso não ocorreu. Ou você pode desabilitar esta mensagem. Então, para desabilitar, a gente tem que vir aqui no pipeline, e vamos colocar aqui o safety checker igual a none. Eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer isso, tá? Eu estou dizendo aqui que é uma opção caso você entenda que a imagem ela não oferece nenhum risco, ok? Aí a gente vai ter que executar aqui de novo o pipeline, a gente vai criar o objeto pipeline de novo e vamos gerar a imagem novamente, ok? Então, novamente aqui vai demorar, né, alguns minutos, e eu vou de novo pausar o vídeo e eu retorno quando ele tiver terminado. Então aqui ele terminou a geração da imagem. Eu esqueci de mencionar, como a gente desabilitou o Safe Checker, ele gerou um alerta aqui, É bom que você, se você desabilitar também, você dê uma olhada, dê uma lida, né? Porque ele recomenda, né? Os criadores aqui do Diffuser recomendam que ele seja utilizado. Vamos ver aqui o resultado. Então a gente espera ter aqui a Mona Lisa criança, Então ficou bem interessante, Né? O estilo da pintura, a gente pode dizer que os traços da criança lembram a Mona Lisa, né? O estilo da pintura também. O seu resultado, novamente, ele vai ser diferente do meu, ok? Mas aqui no meu resultado, a gente pode dizer que sim, que é um resultado interessante. Bom, e a gente vai então aqui para o último exemplo do Auto Pipeline, onde a gente... A técnica que se chama inpainting, que na verdade ele vai preencher uma máscara. Eu vou mostrar aqui, eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, eu tenho uma imagem de um cão sentado em um banco. E aqui eu tenho a outra imagem, que é a máscara. Então você pode ver que a parte do cão aqui, ela está de branco e o restante está de preto. Então, o que a inteligência artificial ela vai fazer? A partir de um prompt, ela vai preencher a máscara, ou seja, esta região aqui. Então, ele vai preencher esta região nesta imagem a partir de um prompt que a gente vai definir. Então, vejam, estamos definindo aqui o modelo, o prompt. Então, eu estou dizendo Mickey Mouse sitting on a bench. Então, Mickey Mouse sentado num banco. Número de etapas de inferência que eu defini 75 e as duas imagens que a gente viu ali, a imagem e a máscara. Então a gente carrega as imagens dos endereços e executa aqui o nosso pipeline. Então veja, agora é o Auto Pipeline for Inpainting. A gente passa o modelo e os parâmetros aqui que nós já falamos, né? O tipo de dado e os Safe Tensors. Vamos aqui executar. E aqui ele vai baixar vários arquivos. Você pode ver, alguns arquivos aqui vão demorar bastante. A gente tem um arquivo aqui de 10 GB. Então vai demorar aqui, não digo bastante, mas vai demorar aqui alguns segundos. Talvez menos, 1 minuto, talvez um pouco mais. E eu volto aqui, então, quando ele terminar para a segunda etapa aqui, que é a geração da imagem. Então, vamos lá, a próxima etapa é usar o objeto pipeline que nós criamos, né? Vamos excluir aqui. Então, nós criamos o objeto pipeline, a gente passa o prompt, que é o Mickey Mouse sentado num banco, a imagem inicial, né? A imagem inicial é esta imagem aqui, a imagem com a máscara, que é esta imagem aqui que vai ser preenchida,
o número de etapas de inferência que é 75, né, e ele vai gerar o objeto de imagem. Então vamos à execução. Então você pode ver aqui que ele está executando, vai até lá 74. De novo eu vou pausar o vídeo e retorno aqui quando ele terminar. Então concluído, vamos ver aqui o resultado. E aí tá, até que ficou legal, ó. Então, algumas falhas ali acontecem às vezes com inteligência artificial, mas em geral é um resultado interessante. Mais uma vez, né, o seu resultado aqui vai ser diferente que o meu. E você entendeu então bem o que ele faz, né? Ele pega a área da máscara e preenche com o que a gente colocou no prompt, né? Então esta é a técnica de inpainting, ok? Então, esses foram exemplos de auto-pipeline. No próximo tutorial a gente continua com os diffusers.